Gálatas, capítulo 6, verso 7, fala sobre isso. Por isso não podemos confundir o arrependimento com medo. Você sabe o que aconteceu com Simão? Ele não se arrependeu, ele ficou com medo. Por quê? O negócio dele estava falido. O cara ganhava dinheiro para enganar as pessoas. Aí chega os apóstolos e oram, declaram o poder de Deus naquele lugar. As pessoas são libertas, as pessoas abrem os olhos. E o negócio de enganação de Simão entra em falência. E ele ficou com medo de não ter o seu sustento pelo erro. Existem muitas pessoas que se dizem estar arrependidas, mas não estão. Na verdade, elas estão com medo. Por isso, não podemos confundir o arrependimento com medo. O verdadeiro arrependimento nos traz segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Quando eu entendo que eu estou em Cristo, eu não ando mais em condenação e eu não tenho medo. Porque agora a lei do pecado e da morte foi vencida através do Espírito Santo que entrou em mim, entrou em você. Então hoje nós temos vida, comunhão e alegria com Deus. E hoje não habita mais o espírito do medo, mas a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos. E o medo já não tem mais um lugar no nosso coração, porque a palavra de Deus diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Amém, irmão? Vocês estão me entendendo? Por favor, essa palavra ela é muito importante. O amor de Deus lança fora o medo do nosso coração. Não há medo quando eu tenho a presença de Deus dentro do meu coração. O medo deve ser descoberto. O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque na verdade Deus já sabe de todas as coisas. O medo não é um sinal de arrependimento. Uma outra coisa que a gente precisa entender: o medo não é, o arrependimento não é decepção. Porque às vezes a pessoa está decepcionada, está frustrada, está olhando para o que o outro fez, ela se decepcionou, se frustrou. Isso não é arrependimento. A pessoa fez algo errado, a pessoa cometeu equívocos, a pessoa se sente frustrada com ela mesma. A pessoa se sente muitas vezes decepcionada com ela mesma. Isso não é arrependimento. E eu quero utilizar aqui a vida de Balaão para a gente compreender sobre essa questão, que arrependimento não é decepção. Você vai abrir lá em Números capítulo 22, verso 22. Números 22, verso 22. Aleluia. É de Deus, hein? A Bíblia diz assim: e a ira de Deus se acendeu porque ele se ia, e o anjo do Senhor se colocou no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele, viu, pois a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Eu acho que o jumento era ele. Ele bateu na jumenta. A jumenta estava vendo o anjo, mas ele não estava vendo o anjo. Deus estava falando para ele assim: Jailson, ô seu jumento, você não está vendo que tem um anjo aí não? Com a espada na mão. Eu acho que, será que a jumenta falou isso para ele, Hermes? Ô seu jumento, olha o anjo na frente, você não está vendo não? E ele foi lá e espancou a coitada da jumenta, porque a jumenta estava vendo. Ô, irmãos, já pensou o que ia acontecer com você se você vê um burro falando, um jumento falando, um cavalo falando? Já pensou? A jumenta de Balaão falou, porque o cara não tinha mais direção nenhuma de Deus. Deus usou o animal para poder falar com ele. Falou: já que você perdeu a direção, a visão,
Tem um anjo na frente aí que está falando para a gente voltar. Mas o entendimento que eu quero trazer é que a gente precisa conhecer um pouco Balaão para ver que ele não se arrependeu. Balaão, ele era um vidente, uma pessoa que fazia orações e anunciava profecias mentirosas. Números 24, verso 3 e 4 fala sobre isso. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Porque Balaão também, ele tinha, sabe, algumas revelações. Ele usava disso para se promover. Então ele anunciava profecias. Por isso foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi contratado pelo rei para rogar praga no povo de Deus. Tem gente que roga praga no povo de Deus sem dinheiro, né? Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandar. E quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já era abençoado. No primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizessem uma oferta maior. Balaão hesitou e mesmo assim foi com os homens sob o aviso de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava espancou e não quis seguir, porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir. Balaão bateu os olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus exortou Balaão sobre sua persistência no erro. Neste momento, Balaão confessou seu pecado. Balaão não estava arrependido. Balaão não estava com o seu coração quebrantado. Ele só falou. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Mas Balaão não estava arrependido. Apenas ficou decepcionado com a jumenta e o que aconteceu no meio do caminho. Estava acostumado a falar e todos aceitarem, mas agora teve que se sujeitar à sua jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, olha isso, irmãos, e se Deus poderia usar até a jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado sem saber o que fazer. A decepção acerca do caminho de muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, Deus permite que as coisas deem errado, para que a pessoa veja que está fazendo errado. Salmo de número 37, verso 2 fala sobre isso. Salmo 37, 2 fala sobre essa questão que a gente precisa reconhecer os caminhos maus. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. As pessoas precisam reconhecer que estão fazendo errado, senão logo vão serem dizimadas. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber. Na hora da frustração vem um sentimento de tristeza, que se confunde com arrependimento, mas na verdade é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer o que queria. Estar decepcionado consigo mesmo, irmãos, não é se arrepender. Amém? Nós nos decepcionar conosco não é arrependimento. Balaão, ele se decepcionou com ele mesmo, porque Deus falara até com a jumenta, mas não falou com ele. Deus advertiu ele, falou: Balaão, você precisa voltar, rapaz. Eu até te usei algumas vezes, mas por que você insiste em querer falar só coisas boas que o povo quer ouvir? O rei te pagou dinheiro para você falar contra um povo que é abençoado. Ninguém pode amaldiçoar a quem eu já abençoei. Eu quero, irmãos, que você entenda isso. Sabe, tem pessoa que tem medo, que coloca o seu nome na boca do sapo. Tem pessoa que tem medo, que coloca o nome dele numa encruzilhada, que coloque ele, talvez, embaixo de um palmo de terra do cemitério. Meu querido irmão, a palavra de Deus diz que você já é abençoado por Deus. Como que nós vamos receber uma maldição se a bênção de Deus já está sobre nós? Se Deus já te abençoou, acabou.
pode rogar a praga que for, pode morar um macumbeiro do lado da tua casa, aquele centro de macumba vai fechar, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, bem maior é o Senhor na tua vida. Oh meu Deus, ali mora um pai de santo, ai que medo terrível, ai Jesus amado, eu estou me tremendo, parece que eu vi agora, eu estou tendo a unção do gato, já ouviu a unção do gato? Eu estou todo arrupiado, parecendo que eu sou da igreja do pastor Raposo, estou tudo arrupiado, e ali a pessoa fica arrepiada, aí dá medo e tal. Meu irmão, pai de santo é você tem quantos filhos? Você tem 3 filhinhos, eu tenho 3 santinhas dentro de casa, ó. Olha que coisa linda, irmão. Tem 3 santinhas, sou pai de 3 filhas. Pai de santo é você que tem uma criança, que é um santinho, que não tem pecado, que está ali. Agora você vai ter medo de um cara que é um filho do cão, que tem uma pombagira no corpo. Repreenda, que vai embora. Ore a Deus, maior é aquele que está na tua vida. O Senhor te chamou, meu irmão, para usar a autoridade, a ousadia, a sabedoria que Ele lhe deu, para repreender em nome de Jesus. Eu já tive muito medo, eu já contei aqui. Eu não vou ser extenso não. Mas um dia que eu conheci Jesus, meu irmão, isso acabou da minha vida. Acabou. Talvez tem pessoas que falam assim, mas isso acontece comigo. Querido, Deus é poderoso para tirar isso. Eu sei que é um trabalhar de Deus, eu não julgo por isso, mas eu preciso compreender que Deus me deu o espírito de poder, de ousadia, de autoridade, de intrepidez, para orar e para declarar e para repreender os demônios que vêm contra a minha vida. Irmão, nós já passou por luta muito ferrenha. Eu já vi coisas assim que acho que se alguém visse, meu Deus. Eu já vi uma sombra preta assim, ó, se desfarelar na minha frente. Apareceu uma sombra preta assim, ficou olhando para mim assim, ó. Eu levantei, eu estava dormindo, eu falei, essa coisa vai me impedir de dormir, eu sou deitado mesmo, está repreendido em nome de Jesus. Aí aquele negócio se desfarelou todinho assim, ó, sumiu, desapareceu. Nós tínhamos na época, nós tínhamos ido fazer um ato profético com a pastora Madalena, nas entradas da cidade. Nesse mesmo dia, a gente foi entrando nas entradas da cidade, orando, ungindo, consagrando. Veio uma equipe lá de Recife, uns pastores. Aí a pastora Madalena me chamou, nós fomos orando pela cidade. Nessa mesma noite, eu na benção, fui dormir tranquilo. Aí quando eu desperto assim, quando eu abro o olho, uma sombra olhando para mim. Vai, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Foi embora. Irmão, porque o diabo tem que ir embora. Ele não pode ficar onde você está. Aonde tem um crente, o diabo tem que ir embora. Aonde tem um servo de Deus, Satanás não pode ficar tripudiando, não. Então, meu irmão, não tenha medo, amém? Não tenha medo. Deixa eu arrumar a bandeira aqui, que tem um pessoal passando olhando. Vamos arrumar para ficar mais bonitinha. Pronto. Aleluia. Queridos, que nós não venhamos ser pessoas igual Balaão, que só se mostrou frustrado, que a gente venha se arrepender de verdade. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que não é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Você já viu gente que tem remorso? Arrependimento não é remorso. Eu quero usar aqui a vida de Esaú, Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Esaú, ele estava cheio de remorso. Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porém, bem sabeis que, querendo ele, ainda após herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você já viu?
Remorso é lágrimas de crocodilo. Já viu lágrima de crocodilo? A pessoa chora, se derrama, e até, meu Deus, mas não mostrou arrependimento, continua fazendo as mesmas coisas. Isso é remorso, gente. Eu posso até chorar, eu posso até sabe, fazer cena, mas se eu não arrepender-se, isso é remorso. Esaú, ele mostrou ter remorso. O camarada vendeu seu direito de primogenitura. A bênção da primogenitura era dele. Ele estava com fome, ele trocou a bênção pela necessidade. Queridos irmãos, quantas pessoas têm trocado a bênção do Senhor por uma necessidade na vida? Se for para você ficar com a bênção de Deus e a necessidade, fique com a bênção do Senhor. Amém? Fique com a promessa, fique com a palavra de Deus, porque isso vai te trazer muito mais do que você espera. Eu não posso trocar Deus por qualquer coisa. Tem gente que troca Deus por uma namorada, tem gente que troca Deus por um namorado, tem gente que troca Deus por um emprego, tem gente que troca Deus por uma faculdade, tem gente que troca Deus pelas eleições, tem gente que troca Deus por tudo. Infelizmente a verdade é essa. Trocamos a Deus por uma coisa tão supérflua, coisas passageiras. Trocamos a Deus. Esaú era o filho mais velho de Isaque. Um dia, Esaú chegou no campo faminto e pediu comida a seu irmão gêmeo Jacó, que fez um cozido cheiroso. Mas Jacó disse que só daria comida se seu irmão aceitasse a proposta de abrir mão dos seus direitos de filho mais velho, herdeiro privilegiado com a bênção paternal. Olha isso. Na hora da fome, Esaú não pensou em mais nada, além de comer. Você já viu gente que só pensa naquilo que é a necessidade extrema dele na hora? Ele não pensa no depois, ele não pensa no que Deus vai pensar, ele não pensa nas consequências. Só pensa na hora. É o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu quero, é isso, é para agora, é para já. E tem gente que não pensa nas consequências. Infelizmente depois vai agir. Se arrepender ainda é bom, mas se agir com remorso é o problema. Deste modo Esaú trocou a sua herança por um prato de comida. Antes de Isaque, seu pai, morrer, Jacó armou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar de seu irmão Esaú. Os dois erraram. Com isso Esaú não se arrependeu, mas ficou com ódio do seu irmão, pensando em se vingar. O sentimento de Esaú foi remorso, o que é diferente de se arrepender. Quando caiu em si pelo seu erro, não pensou em como se consertar, mas deixou que a tristeza transformasse em ódio por seu irmão. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição para se corrigir. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros e não tem coragem de assumir o seu erro. Muitas pessoas só percebem seus erros quando já é tarde demais para consertar. O remorso não é arrependimento, porque não produz mudança. O arrependimento produz mudança. Amém? Se nós queremos verdadeiramente se arrepender, precisamos mudar. Então a palavra para nós dessa manhã é: arrependa-se. Venhamos nós nos arrepender todos os dias da nossa vida. Atos 3:19 diz uma coisa interessante: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A pregação de Jesus era baseada no arrependimento. Jesus disse em Mateus 3, verso 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso de número 2, a gente via a pregação, aleluia, do nosso Senhor, através de João Batista, né, aleluia, dizendo assim, a Mateus capítulo 3, verso 2,
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De igual modo, os profetas e apóstolos, bem como grandes pregadores da história, basearam as suas pregações na mensagem do arrependimento, porque a igreja do Senhor precisa de arrependimento. Hoje, a igreja, mais do que nunca, carece de aprender mais sobre isso. Muitos estão acomodados e conformados com as coisas que Deus não se agrada. Romanos 12, 1 ao 2, a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas antes transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Muitas pessoas, irmãos, não estão querendo ser transformadas para viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, mas muitas vezes se encontram acomodadas, fazendo coisas que Deus não se agrada. Por causa de nossas desculpas, nós não conseguimos reconhecer que estamos errados e nos arrepender de verdade, sinceramente, diante de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Timóteo 4,2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O Paulo diz a Timóteo que as pessoas estão com a mente tão cauterizadas pelo pecado, que essas pessoas falam mentiras, não se arrependem de verdade, o seu coração não está diante de Deus, e por essa razão precisam de arrependimento. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não todos, mas o amor de quase todos iria se esfriar. Em Mateus 24:12, Jesus fala que a questão do esfriamento do coração do ser humano é por conta do pecado, e porque tem pecado, precisamos de arrependimento. Amém até aqui? Se temos pecado, precisamos de nos arrepender. O povo de Deus não está entre estes, quase todos. Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que nos traga o verdadeiro arrependimento de todos os nossos pecados. Que nessa manhã, meus irmãos, nós venhamos buscar de Deus o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados.